São 3h39, estamos de volta com o Estúdio CBN. Dentro de instantes a gente vai falar da área ali debaixo do viaduto da Avenida Aquidabã. Nome difícil de se falar, né? É o viaduto Schill Steinberg, né? O Enzo Unhani está ao vivo lá no local, traz as informações pra gente. Agora, quais são suas informações, Enzo? Boa tarde. Boa tarde para você, Guarizo. Boa tarde para todos os ouvintes. O vereador Paulo Gaspar, do Novo, ele fez um pedido ao Executivo para que sejam realizados estudos para ceder aqui a área pública do viaduto da Avenida Aquidabã para iniciativa privada, bem também como as partes de baixo de outras passagens viárias elevadas aqui da cidade. Segundo o Gaspar, atualmente os espaços públicos sobre o viaduto, além de outros pontos da cidade, se encontram muito degradados e pouco utilizados. E realmente quem passa por aqui, né, Guarizo, quem frequenta aqui o viaduto, vê realmente uma espécie de abandono. E além disso, essa região, né, assim como toda a região central, sofre muito com as pessoas em situação de rua. A justificativa para uma concessão seria pelo fato da administração pública possuir uma limitação de recursos para a requalificação desses espaços. O parlamentar defende que essas áreas podem ser utilizadas de diversas formas, inclusive gerando empregos e movimentação financeira para a cidade, com implantação de lojas, lanchonetes, estacionamentos e outros estabelecimentos comerciais. Como havia citado, Guarizo, outros viadutos da cidade e outras áreas também vão passar por esses estudos para saber, então, se existe essa possibilidade dessa concessão à iniciativa privada. Guarizo. Muito obrigado, Enzo Unhani. E quem está aqui com a gente é o vereador Paulo Gaspar, está no estúdio conosco nesta quarta-feira. Vereador, muito obrigado pela presença aqui no Estúdio CBN, uma boa tarde. Eu que agradeço, Guarizo, boa tarde aos ouvintes da CBN Campinas. A gente conversou bastante, não só comigo, né? Vários repórteres da CBN falaram com o senhor durante a CPI, mas eu acho que nesse ano novo é a primeira vez que o senhor fala com a gente, né? Perfeito, primeira vez. Então, feliz ano novo para o senhor também. Para todos nós. Bom, vereador, o Enzo já trouxe parte do que o senhor está propondo para a prefeitura, né? A primeira questão, ainda não é um projeto de lei. O senhor está apresentando uma ideia para se fazer estudos para esse local? Como é uma competência exclusiva do Executivo de estar estudando caso a caso, né? Não é uma política pública genérica, generalizada. Então você tem locais específicos, com vocações específicas, vizinhança com demandas específicas, cada caso tem que ser estudado, e até para que uma concessão pública seja favorável, né? E tem a questão rentável, econômica, tudo isso precisa ser estudado, e aí precisa ter uma licitação, edital e tudo mais. Essa área, até o Enzo trouxe palavras que o senhor disse, né, aos canais oficiais da Câmara. É uma área que o senhor considera degradada? Com certeza. Eu morei 10 anos ali no Moisés Steinberg, aquele prédio da esquina, né, e nunca foi daquele jeito ali, né, sempre a gente convivia muito bem. Ao longo dos anos aquilo foi se degradando. Hoje a gente tem uma situação que é generalizada no centro de Campinas, e essa ideia ela já acontece no mundo inteiro, bem implementada, seja com equipamentos provisórios ou definitivos, né? Provisórios a gente pode ver ali, debaixo da Lagoa Taquaral, você tem lá o caldo de cana, coisas do tipo, né? O cara tem uma combizinha lá, ele vai e volta. E tem os definitivos que realmente são restaurantes, comércio, shoppings, tem de tudo, espalhado pelo mundo, ótimos exemplos. Então eu acho que além de ser uma receita para o município, resolve o problema da degradação, da prefeitura não dar conta de cuidar bem desses espaços, e aí temos uma questão social aí que muita gente pode perguntar, que depois eu deixo para você. Eu já vou chegar nisso, porque a gente vê que tem muitos moradores de rua ali. É aquela questão da arquitetura hostil? É para tirar essa turma de lá? Como que vai ser? Quais são essas ideias que o senhor tem nesse pedido de estudos, né, que pode se tornar um projeto de lei? Com certeza é para tirar o pessoal de lá, mas
em benefício deles e não de uma forma egoísta de quem mora ali. Por quê? Nós temos 2 outros projetos que visam a população em situação de rua, seja o programa da locação social, que eu já protocolei ano passado, ou seja do Moradia em Primeiro Lugar, que é um que a gente protocolou essa semana, que é um projeto fantástico, revolucionário, que já acontece no mundo todo e que aqui em Campinas, somente Curitiba e Porto Alegre começaram a implantar um programa piloto desse projeto. É um projeto que traz 90% na sua média de efetividade, ou seja, quem é contemplado por esse programa não volta mais para a rua, e é todo um trabalho feito junto com o poder público, ONGs, terceiro setor, serviço social e entidades da sociedade civil. Ou seja, além de tirar ali a população em situação de rua, é para levá-los para algum lugar. E aí não é no caso de um abrigo público como já existe, seria para colocá-los num programa de moradia. Perfeito, basicamente é um teto que vai ser alugado pelo poder público para essas famílias. Existe um programa de triagem que não só como é feito hoje, no sentido de dar uma passagem de volta para onde ele veio, ou se ele quer arrumar algum emprego, alguma coisa, ou ir para algum albergue, mas ele ter o teto próprio individual dele, seja um morador isolado, ou seja que esteja em família. E no primeiro momento a gente pode pensar assim, poxa, mas o município tem recurso para isso? É um programa muito mais barato do que é feito hoje, porque ele realmente é efetivo, 2 anos de implantação no mundo todo, as pessoas não voltam mais para a rua, e ao contrário do que a gente vê, tem morador de rua que está há 30 anos ali, fazendo tratamento químico, médico, saúde, virando caso de polícia, enfim, eles monitoram tanto hospitais, polícia, serviço público em geral, e não resolve o problema deles durante décadas e décadas. Então esse é um projeto inovador que realmente resolve, tira as pessoas de rua e fazem com que elas sejam incluídas de volta à sociedade. Pode existir, vereador, uma certa resistência também, porque a gente sabe que tem pessoas que querem ficar na rua, né? Com todos os serviços que são oferecidos pela prefeitura, pelo poder público em geral, o morador não quer sair daquele local, ele não quer a ajuda, né? Ele prefere pedir para tentar consumir o que consome lá, e mesmo quando aparece um programa como esse, ele rejeita, né? Como fazer? Como resolver essa situação? Ou diminuir, né? Porque resolver parece impossível, né? Ele não quer sair porque realmente ele não tem um teto. Quando você fala em albergue, muitas vezes as pessoas têm medo de ir até para albergue. Por N motivos. A gente sabe que ali também tem as suas mafiazinhas, os traficantes que tomam conta do local, não existe segurança adequada. Então, se tem uma família que realmente foi para a rua por necessidade, ele tem medo de ir para um albergue, de sofrer violências lá dentro, né? Então, eles preferem ficar na rua. Sem falar daqueles que têm animais domésticos, que não podem, enfim, uma série de coisas. Ele realmente vai ter um teto. Então, 1 em 10 que não vai querer. Isso não sou eu que estou dizendo, existe resultados, números e dados que são obtidos através desse programa que a gente amplamente pesquisou. No viaduto da Aquidauã, que é hoje o objeto de estudo que o senhor pediu, ele é enquadrado na questão da requalificação do centro de Campinas também, né? Afinal de contas, pode se reformar aqui, coloca um guarda-chuva ali, vai fazendo outras coisas, e os moradores, a população em situação de rua vai se deslocando. Então ali tem que fazer parte desse projeto de revitalização também, e algumas questões, né? Como, por exemplo, o senhor falou de poder instalar um restaurante, ou que seja o food truck, a Kombi do caldo de cana. Isso poderia também trazer mais público para aquela região, porque hoje em dia é só quem desce dos ônibus e quem passa de carro, né? Além dos moradores daquele local. Essa é a ideia. Durante o ano todo passado, a Frente Parlamentar de Legislação Urbana, que eu sou presidente, debateu intensamente a questão da requalificação dos centros. Apresentamos ao prefeito diversas emendas em relação ao projeto que foi aprovado na Câmara e protocolamos diversos instrumentos que são necessários para a requalificação. Basicamente, ao invés de dar isenção fiscal, a gente atrai o mercado para que seja viável economicamente, sustentavelmente, trazer moradias e empreendimentos para o centro. Essa é a forma da gente tirar desse abandono, e isso são propostos, por exemplo, projetos como do ex-Coab, que é um projeto que deu certo em Campinas e traz muitos empreendimentos, trazer ele também para o centro, e aí também atrair moradores da periferia para o centro, porque hoje nós temos a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da poluição, que ao invés da pessoa se deslocar 2 horas de ônibus até a sua casa, ela já vai morar ali em regiões com infraestrutura adequada, e vão trazer
trabalhar no entorno, né? Então a faxineira que trabalha no Cambuí, ela pode ir a pé, morando do centro, ou de bicicleta, enfim, né? Então essa é a ideia, e você trazer mais população, e aí você aumenta serviços de comércio por contrapartida. Dá para usar imóveis, por exemplo, vou citar um aqui que eu acho que encaixa muito nisso que o senhor está falando. O antigo Campinas Palace Hotel. A prefeitura assumiu, está lá parado até hoje, não aconteceu nada, né? Então, esse déficit habitacional, ele poderia ser preenchido com locais como esse, que já tem participação do poder público. Perfeito. E muitas vezes a prefeitura não precisa despender um centavo. Basta ela fazer uma concessão com a iniciativa privada, a empresa vai retrofitar esse prédio e vai alugar para moradia social, por exemplo, para a prefeitura. A prefeitura vai pagar uma mensalidade e ao longo de 30 anos, sei lá, vai ter a concessão para ela ter de volta aquele investimento que ela fez ali. Então esse é um dos casos, muitos que tem. Inclusive eu protocolei um outro projeto que dá isenção de IPTU para entidades que já fazem isso como serviço social, compram imóveis usados, retrofitam para moradores em situação de vulnerabilidade e continuam pagando seu IPTU. Então é uma forma de incentivo de você isentar essas pessoas também. Vereador Paulo Gaspar, quando a gente fala, né, de requalificação, é claro que hoje a cidade cresceu, a gente tem um bairro muito tradicional, Cambuí, até moradores no centro de muitos anos, mas a gente vê muita gente no Gramado, em Sousas, Alphaville, né, vai para outros pontos da cidade. Dá para a gente pensar em buscar o que houve tempos atrás, quando não existia shopping, quando existia cinemas aqui no centro de Campinas, dá para pensar que o consumidor campineiro ele pode voltar para o centro da cidade ou precisa se fazer também uma requalificação, entre aspas, do público esperado? Os shoppings já estão consolidados e a população que frequenta o shopping não vai deixar de frequentar. Existe o shopping a céu aberto, que é o centro de Campinas, só que a população que mora ali não é suficiente para economicamente ser sustentável todos os investimentos que precisam ser feitos no centro. Então, a gente precisa realmente aumentar a população que mora no centro, e isso tem que ser feito com mega trabalho do poder público e com a iniciativa privada, que a gente chama de mega operações consorciadas, né? Um exemplo, você tem um hospital ali que está sendo feito na antiga rodoviária, que vai causar uma renovação grande ali no entorno que estava degradado. Isso tem que ser feito em vários pontos do centro. Quando a prefeitura vai lá e desapropria um quarteirão inteiro de cortiços e faz uma concessão para iniciativa privada e implanta um projeto desse lá, o poder público está demonstrando que ele tem vontade e vai atrair. Então aí sim o mercado vai investir. Enquanto a prefeitura não mostrar a cara que veio e mostrar a gestão, e só esperar do mercado para que ele faça, não vai acontecer. Existem ou existiriam empresas interessadas em bancar esse tipo de situação no centro? Por exemplo, o senhor citou esse exemplo da antiga rodoviária, que é um hospital de uma grande rede, que vem com investimento vultuoso aqui em Campinas, né? Será que para o centro da cidade teriam empresas também interessadas nisso? E eu digo isso porque já houve projetos de, por exemplo, se isentar IPTU para que as empresas voltem, porque o centro de Campinas está degradado, mas o valor do imóvel para aluguel, para se montar uma empresa, é altíssimo, né? Então, existe condições, existe empresa que o senhor conhece, que pessoas estão interessadas em fazer esse investimento? Com certeza, Guarizo. Esse projeto de isenção que foi recém-aprovado não vai dar certo, porque já foi feito isso em outras cidades, inclusive na cidade de São Paulo já aconteceu isso em 2005, não deu resultado nenhum. Então o que a gente precisa fazer é fazer essa parceria público-privada, como você disse. Por que as empresas estão investindo no Guanabara, Botafogo e Cambuí ao redor do centro e não investem no centro? Porque é uma área degradada e o poder público não investe nele. Então, se o poder público não investir, o mercado não vai se antecipar. Então, tem que ser feito esse trabalho de gestão conjunta para que a coisa aconteça. Aí, com certeza, a coisa explode. Nossa ouvinte Isabela faz um comentário aqui. Cadê? Na teoria tudo é muito lindo, mas seria mais para maquiar a situação, um paliativo, na opinião dela. É um paliativo, vereador?
tudo que foi dito aqui é baseado em fatos, em exemplos que acontecem ao redor do mundo, em todas as cidades. E se a gente for falar de, não, mas é só lá fora, não. Pega Curitiba, que já aconteceu há 60 anos atrás, a implantação no Instituto de Planejamento, que nós não temos em Campinas e que já pleiteia há muito tempo, né? Quando você tem um instituto que planeja a cidade, e que nós não temos, veja Curitiba, que é um exemplo prático de que é uma cidade de sucesso. A gente pega Maringá e muitas outras. Esse instituto ele está em pauta também para ser criado aqui? Está em pauta, estamos estudando vários mecanismos, porque, infelizmente, para partir do poder público vai ser difícil, porque como é um órgão técnico, ele tira o poder dos políticos. Então, aí a gente tem que pensar em outros instrumentos para que não vire uma autarquia, um cabidão de emprego ali, como virou uma Mendec da vida. Isso tem acontecido, né? Imóveis abandonados pelos herdeiros viraram cortiços. Maria, eu tenho conhecimento de causa, a gente passa por alguns, né? Até demoliram há pouco tempo atrás aquela casa que o portão era um relógio, ali na Júlio Frank de Arruda, mas tem alguns pontos do Botafogo que estão se desenvolvendo, né? E já se mostra com o hospital em construção já uma mudança. Né? Algumas praças ali que ficavam cheias de gente, o pessoal já vai migrando para o outro lado, vereador. Com certeza, todo o entorno vai valorizando. E eu esqueci de falar na resposta anterior, a questão do IPTU que você citou. Eu fiz uma proposta para baixar o IPTU do centro como um todo, porque esse projeto que foi aprovado na Câmara, ele pega uma área muito restrita do centro, não é o centro expandido, né? E é uma isenção para quem reforma o seu prédio. Diferente de você dar uma isenção geral para o centro, porque é uma área totalmente degradada e não é justo que o centro pague o mesmo valor de IPTU do que o Cambuí, do que o Guanabara. É uma área degradada. Então que seja por 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas merece sim o cuidado do poder público para que não só atraia novos moradores, mas que segure os que já estão ali, porque como você falou, o IPTU é salgado. Até na iniciativa privada mesmo, para se alugar um apartamento aqui no centro, às vezes o proprietário ele vai tirando parte do valor do aluguel, mas os condomínios são altíssimos, né? E, por exemplo, um lugar que não tem um estacionamento na frente, quando você vai receber visitas, né? Porque é um outro problema, eu detesto essa palavra, mas é utilizado, o gargalo, né? Estacionar aqui no centro da cidade é horrível, né? O centro de Campinas, como qualquer metrópole no mundo inteiro, Brasil, etc., o que acontece a nível mundial planejamento urbano. Hoje, cada vez mais se desincentiva o uso do automóvel nas áreas de centralidades e você usar os equipamentos públicos, seja transporte público de ônibus ou Uber da vida, ou investir nas ciclovias e no transporte pedestre. Então, por isso que é importante você concentrar e adensar e verticalizar as construções no centro. Por isso também eu já pedi para rever o zoneamento, aumentar potencial construtivo. Porque o primeiro argumento que se usa do poder público é, não, mas nós não temos infraestrutura suficiente, isso já reclama até no Cambuí e na Nova Campinas hoje. Não Sim. temos estrutura suficiente para receber tanto prédio. Então vai na periferia para você ver o que é a falta de infraestrutura. Né? Se aqui não tem, onde que vai ter? Então, quando você adensa e verticaliza, você resolve essa questão da mobilidade. Você duplica a população morando no centro e a maioria das pessoas não vão precisar nem andar mais de carro. Vereador Paulo Gaspar, para a gente encerrar, né, já que a gente começou com o assunto do viaduto, que tem muito a ver com a revitalização do centro, né, tentar requalificar, tentar fazer o centro voltar a ser um lugar pulsante aqui da cidade de Campinas. Vou aproveitar a presença do senhor nesses minutinhos finais para a gente falar da CPI, porque tanto o senhor quanto o relator, Major Jaime, vocês chegaram à conclusão que esse ano os depoimentos não ajudaram muito, né, na investigação da corrupção na Câmara, né? O que esperar para 2023, quando os trabalhos forem retomados? Sim, em 2022 a gente surgiu com os áudios, que era o foco, era o Zé Carlos e o advogado. Aí nessas conversas surgiram um monte de informações que nos levaram a ter que escutar todos esses atores envolvidos, mas a gente chegou às vezes de fato que não há nada de concreto em relação a outros investigados, nem contratos, então a gente perdeu muito tempo escutando, investigando, estudando, mas o foco principal, que era os áudios, é agora que a gente vai focar em 2023. Então, dia 1º de fevereiro já está agendado com o Rafael Creato um segundo chamado. Caso ele não venha, imediatamente já convoca o ex-presidente Zé Carlos. Não deve vir, né?
O presidente tem que vir porque ele é vereador, né? Ele tem cargo na casa, né? E ele é o maior interessado. O advogado é até compreensível que ele tente escapar da oitiva porque ele não é da casa e ele está lá respondendo na justiça. Mas o vereador é o maior interessado e quem cala consente. Não, eu digo no caso do Rafael Creato, que já não apareceu uma vez. Sim, então me desculpa aí, falando do Zé Carlos, já entendi errado. Tudo bem, não tem problema. Vereador Paulo Gaspar, muito bom ter o senhor aqui. Muitos esclarecimentos para a população que às vezes não tem um contato tão direto, né? Muito obrigado por comparecer ao estúdio CBN. Bom ano para o senhor. Muito obrigado pelo convite e sempre à disposição. Um abraço a todos. Um abraço, vereador. Agora, virando o relógio 3h59. Você sabia